Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos novamente aqui para a ERAD, tá? Nós vamos ter agora à tarde 2 palestras, né? Então, a primeira palestra vai ser com a professora Alba, que eu queria agradecer bastante por ter aceitado o nosso convite, tá? Ela vai falar, então, sobre programação paralela em GPUs e FPGA, com um estudo de caso em bioinformática, tá? Vou ler rapidamente aqui uma mini biografia dela. Bom, a professora Alba possui PhD em Ciência da Computação pelo Instituto Nacional Polytechnique de Grenoble, na França, mestrado em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e graduação em Processamento de Dados pela UNB, tá? Então, Alba, é uma satisfação ter você aqui, tá? Vou passar a palavra para você. Muito obrigado. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite. É um prazer estar aqui falando para vocês, né? E falando sobre um assunto que eu adoro, programação paralela. E vou apresentar também os meus alguns resultados de pesquisa. Mas antes, eu gostaria de mostrar, vocês estão aqui em Goiânia, muito próximos da UNB. Então, no centro tem a Universidade de Brasília, minha universidade, e nos cantos são fotos do nosso laboratório e um pouco da equipe que trabalha comigo. Então, vamos lá, gente. A agenda da apresentação é a seguinte. Primeiro, eu vou dar uma introdução e motivação sobre o assunto. Vou falar sobre programação paralela, visão geral, que eu gostaria de passar para vocês. Falar sobre o problema de bioinformática que a gente vai abordar, comparação de sequências biológicas, e apresentar 2 estudos de caso, um em FPGA, com algoritmo de Align, e um estudo de caso em GPU. E apresentar os próximos passos, um dos tópicos que eu estou pesquisando atualmente, e a conclusão. Bom, programação paralela é um paradigma de programação onde eu tenho uma aplicação que é quebrada em várias entidades. O nome das entidades não interessa, pode ser processo, tarefas, threads. Então, eu tenho várias entidades. O que é importante? Que elas podem ser executadas simultaneamente. Esse paradigma, que é a programação paralela, existe desde a década de 1960. E, apesar da evolução enorme que ocorreu das máquinas, né, dos computadores, as bases da programação paralela continuam as mesmas, que são: o objetivo é obter resultados corretos de maneira rápida. Esse é o objetivo da programação paralela. Na era que a gente está vivendo, que são os multicores e aceleradores, a programação paralela tem um papel fundamental, porque todos nós, inclusive os nossos celulares, têm vários cores. Então, mesmo assim, é fato que existe hardware, né, para programação paralela. Uma parcela muito pequena dos programadores estuda a área programação paralela. E, sem estudar, eles fazem programas paralelos. Então, obviamente, os programas são, a maioria, de qualidade muito ruim. O que quer dizer qualidade muito ruim? Eles produzem resultados errados, às vezes. Ou demoram muito tempo, já que o objetivo da programação paralela é demorar menos tempo. E alguns programas, além de produzir o resultado errado, demoram muito tempo. Então, a gente está nesse cenário, vamos dizer assim. Existem várias áreas que se beneficiam da programação paralela. E uma delas é a bioinformática, que é a que eu vou exemplificar aqui. Então, o objetivo da palestra é discorrer sobre os princípios da programação paralela e apresentar estudos de caso em bioinformática, onde a gente tem uma aplicação paralela que é composta de tarefas dependentes e vão rodar em GPU, na placa gráfica, que vocês viram a palestra, inclusive, né, em minicursos, nessa manhã. E eu também vou falar um pouquinho de hardware reconfigurável, FPGA. Então, programação paralela. Primeiro, nós temos vários tipos de aplicação paralela.
Então, eu tenho várias tarefas. Essas tarefas podem ser independentes, e aí eu tenho um cenário de bag of tasks, ou BOT, ou dependentes, de entrada e saída, onde eu tenho workflow, ou dependentes na mesma etapa, que a gente chama communicating tasks. Então, olha aqui, o bag of tasks. Eu tenho tarefas totalmente independentes, que podem ser de tamanho diferente. Então, o meu problema no bag of tasks é fazer o balanceamento de carga de maneira que o conjunto das tarefas se execute mais rápido. Um problema mais complexo é o workflow, onde eu tenho um grafo e, por exemplo, a tarefa 2, a entrada dela é produzida pela tarefa 1. Então, a tarefa 1 e a tarefa 2 não podem se executar ao mesmo tempo. Eu tenho uma dependência temporal. O outro modelo, que é o que a gente vai usar aqui, é o Communicating Tasks. Nesse caso, eu tenho já um grafo fixo de tarefas, onde o fluxo da informação segue certos caminhos. Por exemplo, a tarefa 5 recebe dados constantemente da tarefa 1, 2 e 4. E essas tarefas podem ter tamanhos diferentes. Tudo bem? Então, nessa palestra, a gente vai falar de tarefas dependentes, não o caso mais simples, que é o bag of tasks. Tá. Então, nas aplicações com dependência... Nas aplicações com dependência, nós temos que garantir que as tarefas dependentes não usem dados que ainda não foram produzidos. E isso, quando as duas tarefas podem ser executadas simultaneamente, nós podemos ter uma condição de corrida. Aqui eu tenho duas tarefas, T1 e T2. Se eu não colocar a sincronização, que é isso aqui, essas duas tarefas podem ser executadas em qualquer ordem e a tarefa T2 pode ser executada primeiro. Então, ela pode imprimir o valor inicial, que é 0. Normalmente, ela quer o valor atualizado. Então, isso é uma condição de corrida. Como que eu resolvo isso? Colocando a sincronização. Então, a tarefa T2, se ela começar, ela vai ficar parada esperando a sincronização. A tarefa T1 atualiza e sinaliza. Quando ela sinalizar, a outra pode imprimir, ela vai imprimir o valor atualizado. A condição de corrida nem sempre é um erro. Geralmente é um erro, mas nem sempre é um erro. O que sempre é o erro é o deadlock, tá? Então, aqui, vamos imaginar que o programador esqueceu de colocar a sinalização. Então, essa tarefa aqui, T2, vai ficar esperando para sempre. Certo? Então, nós temos que garantir que nenhuma tarefa vai ficar bloqueada eternamente esperando em alguma execução. Pode ser que em alguma execução passe, dê certo, mas temos que garantir que nunca as tarefas vão ficar bloqueadas para sempre. E isso é um erro, tudo bem? Não pode ter. Então, um bom programa paralelo, primeiro, ele tem que se executar mais rápido do que a versão sequencial. Senão, não faz sentido. Eu uso a sequencial. Geralmente, sem condição de corrida, às vezes, a condição de corrida nós podemos usar a nosso benefício. E sempre sem deadlock. Lembrem que, sempre que você coloca sincronização, o seu programa vai executar mais lento. Então, isso tem que ser levado em consideração. Desculpa. Aqui é porque tinha uma animação. Mas veja bem, existe uma parte de código que só pode ser executada de maneira sequencial. Por exemplo, esse aqui. Aqui é o cálculo B, que vai ser usado aqui. Aqui é o cálculo C, que vai ser usado aqui. Aqui é o cálculo D, que vai ser usado aqui. Tudo bem? Então, eu não posso quebrar, porque eu não tenho o resultado produzido. Então, quando você tem um programa que a gente chama estritamente sequencial, a abordagem mais simples eu vou colocar em uma tarefa só. Mas existe uma alternativa, que é a especulação. Então, aqui eu vou mostrar como que a gente vai fazer especulação e eu vou apresentar casos reais onde nós usamos especulação. Então,
Vamos admitir que nós observamos que na maioria das vezes, é igual a 1. É igual a 1. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Eu coloco essa tarefa aqui, apresento o e comunico para T2. Em paralelo, eu calculo o resultado assumindo que é igual a 1. Então, já fiz alguma coisa em paralelo. Se chegar o valor aqui, vai vir o valor. Se o valor for 1, ótimo, eu ganhei e calculei em paralelo. Porém, o valor pode não ser 1. Então, nesse caso, eu tenho que recalcular. Tudo bem? A especulação ela deve ser usada quando a probabilidade de sucesso é alta, óbvio. Senão, não faz sentido. Bom, vou falar agora do problema de bioinformática que a gente vai abordar aqui. Então, nosso objetivo é pegar 2 sequências biológicas e produzir um score e um alinhamento. Aqui eu tenho 2 sequências, S0 e S1, são sequências de DNA, então, por isso, lembra que tem uma fita dupla, e, por exemplo, S1 tem 11 caracteres, que são chamados base pairs, porque são pares da fita dupla, mas pode considerar como caractere. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um caractere em cima do outro, os 2 primeiros são iguais, e eu tenho uma pontuação aqui para match, que nesse exemplo é mais 1. O terceiro caractere é diferente, então eu posso optar por colocar um em cima do outro de qualquer maneira, ou introduzir um espaço. Aqui eu introduzi um espaço e tenho uma penalidade para isso. Nesse exemplo é -2. Depois eu tenho 4 matches e um caso onde tem caracteres diferentes. A penalidade é -1 e termino com 3 matches. Então, aqui vocês podem ver um alinhamento possível cujo score é 6. Porém, o que nós queremos? O alinhamento com maior score. E isso é dado pelo algoritmo de Smith-Waterman. Ele é baseado em programação dinâmica e vai obter o alinhamento local entre 2 sequências com complexidade de tempo e espaço quadrático. O que quer dizer isso? Os tempos de execução podem ser muito grandes e eu posso precisar de muita memória. Se eu comparar 2 sequências de DNA, uma delas com 33 milhões de caracteres e a outra com 46 milhões de caracteres, como é quadrático, eu vou multiplicar um pelo outro, eu precisaria de 12 petabytes de memória e pelo menos 1 quatrilhão de operações. Tudo bem? Então, a gente está nessa escala, né? E essas 2 sequências são os menor cromossomo humano, um dos menores cromossomos humanos, que é o cromossomo 21, comparado com o cromossomo 21 do chimpanzé. Tá. Então, como é que é o algoritmo? O algoritmo, a gente tem 2 sequências S0 e S1, onde o tamanho de S0 é M e o tamanho de S1 é N, e eu vou calcular uma matriz de programação dinâmica usando uma equação de recorrência muito simples que está aqui. Então, cada posição da matriz HIJ é o máximo entre 3 valores e o 0. O primeiro valor aqui, ele está simulando colocar o gap em uma das sequências. Segundo valor, colocar o gap na outra sequência. Terceiro valor, é na diagonal e ele está simulando o match ou mismatch, se os caracteres forem iguais ou não. Do ponto de vista de programação paralela, o que é importante? Nós temos dependência de dados, ou seja, eu não posso calcular tudo ao mesmo tempo. Por quê? HIJ depende de HI-1J, HI-1J-1 e HIJ-1. Então, eu tenho uma dependência. Aqui está um exemplo do algoritmo. Eu vou colocar uma sequência na horizontal e a outra na vertical, preencher a primeira linha e coluna com 0, e depois eu vou usar aquela equação de recorrência para preencher o resto da matriz. Essas setinhas que vocês estão vendo indicam a célula daquelas 3 possibilidades
que foi usada para preencher a célula atual. Então, a gente vai calcular tudo e vai pegar o ponto máximo. Nesse caso, é o 4. Tá? E aí termina a fase 1 do algoritmo. Entramos na fase 2. Eu vou reconstruir o alinhamento de trás para frente. Então, aqui está o 4. Como ele está na diagonal, eu vou fazer T com T, C com C, aqui, G com G. Depois, C com gap, é aquele que está em cima, a seta para cima, até que eu ache uma célula de valor 0. Então, essa é a etapa do traceback, que vai usar a matriz que nós calculamos para reconstruir o alinhamento. Então, o algoritmo é muito simples. Só que, imagina que eu tenho 33 milhões de caracteres aqui e 46 milhões de caracteres. Ou pior, a maior comparação que a gente fez foi 249 milhões aqui e 232 milhões. Então, imagina o tamanho dessa matriz. Muito bem. Para complicar um pouquinho, na natureza, não é normal você tirar um caractere só. Normalmente, você tira vários. E o modelo que é usado é chamado Affine Gap, onde eu tenho uma penalidade grande para abrir uma sequência de gaps e uma penalidade menor para estendê-la. Gottov fez um algoritmo para isso, e ao invés de usar uma matriz, ele usa 3. Porém, a complexidade é a mesma e tal. Então, eu multiplico por 3 o espaço e o tempo. Tudo bem. Agora, se eu usar esses algoritmos com complexidade quadrática de espaço, eu vou chegar facilmente a petabytes de memória, que nós não temos. Então, vamos ter que usar um algoritmo em memória linear, que é o algoritmo de Myers e Miller, de 88. Ele vai implementar o Gottov em memória linear, usando uma ideia do Hirschberg, que é um pesquisador matemático, né, que propôs um algoritmo em 77. Vamos ver a ideia dele. Ele vai calcular, usando a equação de recorrência, só guardando 2 linhas, a que ele está calculando e a linha anterior. Vai calcular do início até o meio. Chegou no meio, ele guarda a linha do meio. Aí ele vai calcular do final para o meio, também usando 2 linhas, sobre os reversos das sequências. E vai ter a linha do meio também. Então, no final dessa etapa, eu tenho 2 linhas do meio, calculadas de maneira diferente. Hirschberg provou que o ponto onde a soma é máxima, então eu vou somar a posição 0 com a posição 0, a posição 1 com a posição 1, etc. Então, ele provou que o ponto onde a soma é máxima pertence ao alinhamento ótimo. E isso é chamado um cross point. Então, vamos imaginar que esse é o ponto onde a soma é máxima. O que a gente vai fazer? Dividir a matriz em 4 quadrantes e usar esses 2 quadrantes para fazer a mesma coisa, do início para o meio, do final para o meio, até achar um ponto que pertence ao alinhamento ótimo. E vamos fazer de maneira recursiva até que a gente ache todos os pontos. Tudo bem? Então, esses são os algoritmos que a gente vai usar. Outra maneira de achar alinhamento entre sequências, um pouquinho mais complicada, é o de align. Então, ele vai alinhar fragmentos de sequências. Também vai usar programação dinâmica, complexidade de tempo e memória quadrático. Ele vai calcular 2 matrizes de programação dinâmica, que são mais complexas. Eu não vou entrar aqui nos detalhes, mas uma vai ser a matriz de score e uma matriz é quem é o precedente. E a dependência de dados é similar ao Smith-Waterman. Muito bem. Esse algoritmo, gente, é mais fácil a gente representar graficamente. Claro que eu tenho várias matrizes com valores, né, numéricos. Então, eu vou calcular as 2 matrizes. Ao final de calcular essas 2 matrizes, pego na matriz score o maior score, vamos supor que é esse aqui, e eu uso a matriz precedent, de precedentes, para encadear os alinhamentos. Tudo bem? E assim eu reconstruo os alinhamentos, colocando gaps, etc. Muito bem. Esses são os algoritmos.
como nós vamos fazer em paralelo? Porque o nosso objetivo é fazer em paralelo. Antes de implementar qualquer coisa em paralelo, você tem que observar a dependência de dados. Então, nós sabemos que IJ depende de -1J, I-1J-1 e IJ-1. Então, no início, eu só posso calcular a célula em verde. Tendo calculado essa célula, eu posso calcular as duas células vermelhas em paralelo, porque já resolvi a dependência. Então, aqui eu posso ter duas tarefas, já computando. Tarefa 1 continua aqui, e aí a gente pode calcular a terceira antediagonal em paralelo, e assim por diante. Então, olha, o paralelismo começa muito pequeno, ele cresce até a antediagonal principal da matriz e depois decresce. No final, eu só vou calcular uma. Tudo bem? E isso é chamado paralelismo de frente de onda. Tá. Só que, muitas vezes, eu não tenho tantas tarefas quanto células da matriz. Então, aqui, por exemplo, eu tenho 4 tarefas. O que vai acontecer? Começa só a tarefa 1, ela calcula a 6ª célula e manda o valor para a tarefa 2, que vai começar. Ela vai continuar, a tarefa 1 continua. Então, aqui eu vou usar o mesmo padrão, só que cada tarefa vai calcular mais de um elemento. Tudo bem? É esse que a gente vai usar aqui. Bom, sabendo disso, vamos ver como é que a gente implementa o padrão Wavefront em FPGA. Primeiro, o que é FPGA? Em inglês, é Field Programmable Gate Array. Então, nesse caso, eu tenho uma malha de elementos lógicos e nós podemos programar os elementos lógicos, que estão aqui em cinza. Os I/O blocks estão na borda. Esses elementos lógicos eu posso programar como processamento, vamos dizer assim, e memória também. Tá? Então, como que se programa isso? No nível mais baixo, usando linguagem de descrição de hardware. Eu vou descrever o meu circuito usando VHDL ou Verilog. Posso fazer em alto nível, usando OpenCL, SystemC, etc. Só que quando você traduz do alto nível para o nível mais baixo, muitas vezes você não consegue obter o código e muitas vezes o desempenho é ruim. Tudo bem? Então, eu vou apresentar aqui, eu tenho trabalhos em OpenCL, etc., mas o que eu vou apresentar aqui é VHDL, porque o nosso objetivo é desempenho. Nosso objetivo é criar um componente específico de hardware só para executar a minha comparação. Então, como é que vai ser feito? Eu vou usar uma técnica, nós usamos uma técnica que é o array sistólico. Olha como é que funciona. Eu tenho que comparar duas sequências. Eu crio vários elementos de processamento. No nosso caso, do D-Align, a gente chamou RRC. Então, aqui eu tenho 5 RRCs, certo? Na inicialização, eu vou pegar um caractere da menor sequência e gravar no RRC. Então, por enquanto, eu não computei nada, eu só gravei caractere ali. No instante T1, eu vou comparar, eu vou começar a entrar, tipo streaming, os meus elementos da segunda sequência e vou comparar A com C. E, nesse caso, eu estou calculando a primeira antediagonal. Aí, o C, que estava ali, ele vai passar para cá e vai entrar o T. E, nesse caso, ao mesmo tempo, eu vou calcular a segunda antediagonal. No instante T3, o T que estava ali vai entrar, esses dois vão passar para cá, e eu vou calcular ao mesmo tempo, no mesmo ciclo de clock, a terceira antediagonal. Tudo bem? Então, é isso que acontece. É uma técnica que existe desde a década de 80, o array sistólico. Qual é a originalidade desse trabalho? Como que eu faço o cálculo aqui, do D-Align? Então, não quero assustar muito vocês, mas o que a gente faz aqui dentro, nós temos 3 partes. Eu tenho em verde o cálculo da diagonal. Em vermelho,
eu só vou levar em conta diagonais, fragmentos acima de um certo threshold, e esse aqui é o teste que eu estou fazendo, e eu vou verificar se é consistente, porque esse aqui eu não consigo encadear, esse aqui eu consigo, eu não posso ter overlap entre eles. Então, é isso que a gente fez em hardware, tudo bem? Essa é a tese de um aluno meu, o Ian Correia. Implementamos e funcionou. Nesse caso aqui, ele obtém só o score, o maior score de align. Aí, a gente foi para o traceback. No traceback, eu tenho que usar aquela matriz para voltar. Só que, no FPGA, eu não consigo guardar a matriz toda. Ela é muito grande. Então, o Ian, o meu aluno, teve que propor um algoritmo em espaço linear, sem guardar a matriz, para recuperar o alinhamento. O que ele fez? Usou especulação. Então, olha, cada coluna eu vou guardar 4 elementos, tá? Que são quem é o precedente, qual é o meu score e qual é a minha linha. Então, aqui, nesse exemplo, o último sempre está certo. Então, eu sei que eu estou aqui na linha, aqui é a linha 80, desculpa, a coluna é 80, a linha é 80, meu valor é 12. Agora, eu tenho que, no traceback, voltar. Então, eu tenho que ver qual é a minha linha, desculpa, qual é a minha coluna, 44. Eu vou lá na 44. E a linha aqui tem que ser igual a essa linha. O que é verdade nesse exemplo. Então, o segundo fragmento, ele está correto. Agora, eu vou voltar aqui. Então, o que acontece? Eu vou ter que ir na linha 15 e a coluna tem que ser 17. Mas o que eu gravei foi a coluna 38. Por quê? Porque naquele momento, aqui, quando eu estava calculando aqui, essa era a melhor solução. Só que ela se tornou inconsistente com o próximo fragmento. Então, essa informação, naquele momento, era melhor, mas ela se tornou ruim. E eu perdi, porque eu não calculei a matriz. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos recalcular aquela parte, tendo a seguinte propriedade: o último fragmento que eu tenho sempre é correto. E aí eu posso errar os outros. Se eu errar, recalculo. Mas sempre eu vou calcular uma parte menor, até que eu recalcule tudo. Então, isso foi implementado em hardware. Esse teste aqui de voltar é o DARM. Então, eu começo com a matriz toda, calculo ela toda, tento voltar. Aí, nesse módulo de output, se a minha linha final e coluna final forem diferentes de 0, aí eu vou ter que recalcular aquela parte lá em cinza. E posso recalcular mais de uma vez. Tudo bem? Então, gente, outra coisa. Sempre que você não guarda as coisas, você tem que recalcular uma parte. Então, é isso que a gente está fazendo aqui, que eu estou executando em espaço linear. Então, nós fizemos, comparamos várias sequências. Aqui, esses rounds foi o número de vezes que eu recalculei, mas eu sempre recalculo no início da matriz. Tem uma propriedade que eu recalculo sempre no início, então é muito rápido. E aqui a gente comparou com a CPU. Então, nós conseguimos ser 141 vezes mais rápidos no FPGA do que a CPU. Agora, isso foi feito com VHDL, específico para essa placa. Tudo bem? E foi publicado no Journal e Transactions on Computers em 2010. Depois disso, eu não consegui mais alunos para FPGA. Mas, se tiver algum aluno interessado, eu gostaria sim. Tudo bem? A gente pode tentar em linguagem de alto nível. Mas aqui, 140 vezes mais rápido. E publicado num journal muito bom. Tudo bem. Então, essa é a parte de FPGA. Vamos agora para a GPU. Primeiro, vou falar um pouquinho em CUDA. Vocês vão ter o curso de CUDA. E a gente tem programação aqui em CUDA e em OpenCL, mas o meu foco vai ser CUDA. Em CUDA, eles dois são parecidos, mas tudo bem. Em CUDA, a gente tem um programa que roda em CPU, e as rotinas invocadas em GPU são chamadas kernel.
O mesmo kernel pode ser executado por vários blocos e cada bloco tem várias threads. O que é interessante do ponto de vista de memória? Todas as threads do mesmo bloco compartilham uma memória rápida e pequena chamada shared memory. E todas as threads do kernel compartilham uma memória que é a memória global. Tudo bem? Os blocos são executados em paralelo em qualquer ordem e as threads do mesmo bloco são executadas no modelo Single Instruction Multiple Thread, ou seja, todas vão executar a mesma instrução naquele bloco. Como é que é a sincronização? Ao final da invocação do kernel, a gente volta para a CPU, então tem uma sincronização global, ou eu posso sincronizar as threads do mesmo bloco com a diretiva sync threads. Só isso, por enquanto, eu vou falar com vocês. Aqui tem uma placa, vocês já devem ter visto a volta, né? Eu coloquei a Pascal, só para vocês terem uma ideia que nessa placa eu tenho 3.840 cores. Então, é muito poder de processamento. Tudo bem? Bom, eu vou apresentar, então, a nossa ferramenta. A nossa ferramenta, o objetivo é comparar duas sequências muito longas em GPU com esse algoritmo Smith-Waterman. A primeira vez que a gente usou isso foi em 2003, não era GPU, não tinha ainda, tinha, mas não com a facilidade de programação que a gente tem. E eu disse que queria comparar o cromossomo 1 do homem do chimpanzé, ou seja, 249 milhões com 232 milhões, e me falaram que era totalmente impraticável, não dava para comparar com esse algoritmo, em uma conferência. E vocês vão ver que, em 2016, nós comparamos. Tá. O CUDA-Line, que é a nossa ferramenta, foi dividido em etapas. Primeira etapa, CUDA-Line 1.0, calculamos o score em uma GPU, que é a primeira etapa do algoritmo Smith-Waterman. CUDA-Line 2.0, calculamos, recuperamos o alinhamento em GPU, que é o traceback, segunda etapa. E a gente percebeu que muitas áreas da matriz não contribuíam para o alinhamento ótimo, o melhor alinhamento possível. Então, a gente propôs uma técnica de poda, de pruning. Tudo isso com uma GPU. Depois, a gente foi para duas GPUs, calculando só o score, que é o CUDA-Line 3.0, e, finalmente, o 4.0, score e alinhamento em várias GPUs. O que eu vou apresentar aqui é parte da tese do Edans, meu aluno de doutorado, que ganhou o Prêmio CAPES de Teses na área de Ciência da Computação em 2016. Então, vamos ver tudo o que aconteceu aqui. Não tudo, uma parte. Como que eu vou calcular o score em uma GPU? A abordagem tradicional até o momento era o seguinte: eu vou dividir a matriz, por exemplo, em 3 blocos e invocar diagonais externas. Então, aqui eu estou exemplificando a diagonal D5, que tem 3 blocos, e cada bloco tem várias threads. Mas lembra que o paralelismo wavefront, ele começa pequeno, ele cresce e depois ele decresce. Então, se eu invocasse como retângulo, o meu desempenho não é bom. Então, nós optamos por não invocar como retângulo, e sim paralelogramo. Então, a primeira invocação vai ser G00, e nós vamos parar no último momento onde eu tenho paralelismo máximo. A segunda invocação, que vai ser a G10, junto com a G01, 2 blocos, vai começar já no paralelismo máximo. Então, aqui eu não perco o paralelismo. Só que aqui eu tenho um problema de condição de corrida. Essa é a primeira invocação, não tenho problema nenhum. Na segunda invocação, se eu invocar dessa maneira, eu tenho o bloco 2, usa dados calculados pelo bloco 3. E na GPU, se eu coloco esses 2 blocos, eu não garanto, não posso garantir a ordem. Então, eu tenho uma condição de corrida aqui. Como que a gente resolveu? Invocando 2 kernels. Primeira invocação vai ser o 1.1, segunda invocação 1.2, terceira invocação 3.1 com 2.1, podem ver que já não tem sobreposição,
e assim por diante. Então, assim, a gente resolveu e usou o paralelogramo, que nos deu um desempenho maravilhoso. Tá. Só para vocês terem uma ideia, aqui é a invocação do kernel, é bem simples. Eu não vou colocar a rotina, né, em GPU, aqui é a invocação em CPU. Então, eu invoco, para cada diagonal externa, 2 invocações. Muito bem. Implementamos isso, lembra, isso foi em 2010, tá, gente? A gente publicou na conferência PIPOP, que é a 1, usando a placa GTX 280, demorou 21 horas para comparar os cromossomos 21 do homem e do chimpanzé. 32 milhões com 46 milhões. 21 horas numa GPU. Tá. Só que isso só me dava o score. Eu queria o alinhamento. Então, a gente foi para o CUDA-Line 2.0. O que a gente fez? O estágio 1 é o CUDA-Line 1.0, só que a gente vai gravar algumas linhas em disco. Tudo bem? Depois, a recuperação do alinhamento vai ser em 4 estágios. Segundo estágio, eu vou partir da posição do score ótimo, que é esse X ali, vou ler a linha mais próxima e recalcular até achar o ponto do alinhamento ótimo que cruza aquela linha. Então, eu vou usar Myers e Miller, aquele algoritmo em espaço linear. Aí, depois, tendo esse ponto, eu leio e recalculo até achar o próximo ponto, até achar o início do alinhamento. Nesse meio tempo, eu estou gravando colunas em disco. Aí, o que vai acontecer? No estágio 3, eu vou ler aquelas colunas e calcular mais pontos. Depois, nós vamos para a CPU, porque vocês vão ver que executa muito rápido, não tem sentido ir para a GPU, nesse caso. E depois, no estágio 5, a gente recupera todo o alinhamento. Só que o que a gente percebeu? O Myers e Miller, ele vai linha por linha e pega a linha do meio. Depois, linha por linha do último para o meio e pega a linha do meio. Mas nós temos uma informação que o Myers e Miller não tem, porque a gente já calculou uma vez a matriz toda. Então, eu sei qual é o score ótimo. Então, nesse caso, o que a gente fez? Vamos calcular linha por linha, do início para o meio, e coluna por coluna, do final para o meio, até achar o ponto. Então, se esse for o nosso ponto, a parte em cinza eu não calculei. E isso foi uma proposta, né, do que a gente teve. Então, aqui a gente já está com outra placa, com a 285, obtivemos o alinhamento das mesmas sequências em 18,5 horas e foi publicado no IPDPS 2011, na conferência. Quando a gente estava fazendo esse cálculo, a gente viu que muitas partes da matriz não contribuíam para o alinhamento ótimo. Então, por que eu estou calculando se isso não está contribuindo? Então, a gente propôs uma técnica que é block pruning, ou seja, imagina que eu estou calculando aqui... desculpa, agora que eu lembrei. Imagina que eu estou calculando aqui H e J. E esse valor é 100, certo? A pontuação de match é 1 e eu tenho 50 até aqui. Então, o valor máximo que eu posso ter é 150. Só que o score que eu já tenho calculado, máximo, é 1000. Então, essa célula não vai contribuir para o score ótimo. Isso já era conhecido desde a década de 70. Tudo bem? Nada de novo no front. O que a gente fez de diferente? A gente fez por bloco. Então, eu vou definir um bloco, vou ver o melhor caso daquele bloco. Se o melhor caso daquele bloco não contribuir, eu vou fazer a poda do bloco. E isso é a técnica de block pruning. Então, aqui vocês podem ver o original, calculando a matriz toda e com block pruning. Muitas vezes a gente consegue cortar mais de 50% da matriz. E aqui, quando eu tenho score grande, ou seja, as sequências são similares, essa área em cinza eu não calculei. Porém, obtive o resultado ótimo. Tudo bem?
Se o meu score é pequeno, que é esse caso aqui, a minha poda é pequena. Porém, como eu estou fazendo a poda por bloco, o overhead é muito pequeno também. Então, tá. E isso, as mesmas sequências, a gente caiu para 8 horas, comparando. Agora, 8 horas é um tempo razoável, certo? E na UNB a luz cai. Eu não sei aqui na UFG. E se cai a luz, a gente perde tudo. 8 horas não é bom. Então, a gente foi para várias GPUs. Como é que eu fiz? Como é que a gente fez? Dividiu a matriz em subconjuntos de colunas e cada GPU calculava um subconjunto. Além disso, a gente desacoplou a comunicação e a computação, colocando threads. Então, o que acontece? Tem uma thread que invoca na GPU, e quando ela calcular a última, a coluna de borda, ela vai gravar isso num buffer. E uma thread de comunicação aqui vai enviar para outra thread que está associada à GPU. Então, a thread que está invocando a GPU continua invocando e escrevendo no buffer. Ao mesmo tempo, uma thread pega do buffer e manda para outra GPU. Então, assim, a gente desacopla a comunicação da computação e não tem o overhead da comunicação. O tamanho do nosso buffer era 8 MB e deu para fazer tranquilamente com isso. Aqui a gente executou em 16 GPUs, aquelas mesmas sequências, só obter o score, tá? E já demorando 1,18 horas, o que é razoável. Tá, isso foi publicado no CC Grid em 2014. Aí a gente foi para o final, que era computar o alinhamento, o traceback, com várias GPUs. Aqui a gente teve um problema seríssimo. Veja bem. Quando eu termino o estágio 1, eu tenho esse ponto, que é o ponto do score ótimo. Aí, como é que a gente faz com uma GPU? Eu leio essa linha, calculo até achar esse ponto. Tendo esse ponto, eu calculo até achar o outro e assim por diante. Eu não posso fazer isso ao mesmo tempo que isso, porque eu não sei que ponto é esse. O ponto pode estar aqui. Tudo bem? Tá. Então, isso é inerentemente sequencial. Porém, nós queremos fazer em paralelo. Como que a gente vai fazer? Especulação. Então, a gente usou uma técnica de especulação, e a nossa especulação aqui é a mesma que eu usei em FPGA. Eu vou especular que o máximo local faz parte do máximo global. Então, vamos lá. Aqui é o nosso projeto, tá? Eu tenho várias GPUs, N GPUs. A GPU I, ela vai ficar ociosa, TA, até que o Wavefront chegue nela. Aí ela vai computar o T1. Depois ela vai ficar ociosa até que termine o estágio 1 e eu volte calculando. Aí aqui, a GPU I, pode fazer em pipeline o estágio 2, 3 e 4. Mas aqui, gente, é o tempo, tá? Que cresce de cima para baixo. O tempo vai ser muito ruim. Na nossa técnica, que é incremental, especulação incremental, o que vai acontecer? Mesma coisa. A GPU I vai ficar esperando o TA até o Wavefront chegar nela. Quando ela terminar a parte do estágio 1 dela, ela começa a especular com o maior valor que ela tem naquela coluna. Tudo bem? E aí ela vai calcular o alinhamento, o ponto, baseado naquele valor. Só que a GPU I+1 também especulou. E chegou na borda da GPU I e mandou o valor que ela calculou. Se for diferente do valor que a GPU I usou, ela vai fazer uma segunda especulação. Então, isso que a gente chamou incremental. Eu posso ter até 5, a gente não usou o número de 5, especulações diferentes, para aumentar a probabilidade de sucesso. E aqui é o nosso projeto, né? Então, a gente acredita que a gente vai reduzir bastante o tempo. Bom,
Aí a gente implementou isso, obviamente, e executamos em 384 GPUs, num supercomputador, obviamente. Então, isso aqui que vocês estão vendo é o trace. Isso realmente aconteceu. Da comparação do cromossomo 16. Então, o estágio 1 está ali, e, sem a especulação, olha o tanto de tempo que a gente demorou. Ficou praticamente sequencial. Aqui, sem especulação, o tempo do traceback, ele ficou... eu não coloquei aqui, desculpa. Mas ele ficou praticamente sequencial. Muito bem. Com a especulação, nesse caso específico, nós acertamos no final, erramos ali, que é o que está não ok, tivemos que recalcular, e depois a gente acertou. E conseguimos um resultado muito, muito bom. Então, com a especulação, o speedup do traceback, a gente conseguiu ser até 21 vezes mais rápido. No caso do cromossomo 5, e o tempo do traceback caiu de 58 minutos para 2 minutos. Então, foi uma coisa assim, muito, né, muito interessante. Bom, então isso foi implementado. Eu gostaria de falar que nós estávamos trabalhando nisso, mas muita gente estava trabalhando também. Isso foi publicado em 2016. Então, até o Cudaline 4.0, os melhores da literatura eram em FPGA o S.W. Riviera. Ele usou 128 FPGAs, sequências muito pequenas, de 1000 caracteres, e só calculou o score. Em CPU, o SW-MVM calculou score e alinhamento, mas sequências menores ainda, 100 caracteres. O speedup ele é medido em número, em GCUPS, número de células processadas por segundo. Tá? Bilhões de células daquela matriz processadas por segundo. Então, aqui, o S.W. Riviera conseguiu 3 teracups, 3 trilhões de células processadas por segundo. Era o melhor desempenho. Em GPU, era o Cudaline 3.0. O Cudaline 4.0, nós estamos com sequências muito maiores, 100 milhões, da ordem de 100 milhões. Calculamos o score e o alinhamento, usamos 384 GPUs e o nosso speedup foi 10,3 trilhões de células processadas por segundo. Até hoje, é o melhor desempenho em GPU. Isso foi publicado no I3E Transactions. E o sonho que a gente teve em 2003, que era comparar todos os cromossomos homólogos do homem e do chimpanzé com o algoritmo Smith-Waterman. Por que com o algoritmo Smith-Waterman? Porque ele me dá o resultado ótimo, matematicamente ótimo. Então, aqui está o alinhamento do cromossomo 1, que só pode ser conseguido com a nossa ferramenta. E os biólogos estão estudando. Por que isso é importante? A característica evolutiva, claro, mas também estudos de doenças. Então, tem doenças que, por exemplo, o chimpanzé não tem um câncer de fígado específico, e o homem tem. Então, ele quer ver o que é diferente na similaridade. Aqui tem um bando de gap. Essa parte saiu da sequência. Então, isso, no cromossomo 4, que é o que a gente está estudando, ele deu origem a um câncer, por exemplo. Então, essa parte é importante. Bom, e quanto tempo a gente demorou para comparar aquelas mesmas sequências que começamos com 21 horas? Com 384 GPUs, 10 minutos. Aí já está bom, né? Tá, já paramos. Então, aqui a gente já está relativamente satisfeito. Bom, o que a gente percebeu? Que vários laboratórios de bioinformática não tinham GPUs. Essas GPUs não são GPU de celular, são GPUs mais poderosas. Então, o que a gente fez? Refatorou o código, colocou uma parte dependente de plataforma e uma parte independente de plataforma, de maneira que ele fosse portado para outros devices. Então, a gente tem OpenMP CPU, a gente tem OMS, que é um ambiente de programação paralelo para CPU,
A gente tem o Intel Phi, usando o OpenMP, o desempenho não ficou bom, mas temos. E o OpenCL, mesmo código, roda em CPU e GPU. O OpenCL roda em NVIDIA e roda também nas placas AMD. E isso, gente, está disponível na internet, tá? É só vocês baixarem. Se vocês não tiverem GPU, baixa e tentam o mais simples, que é o OpenMP. E várias pessoas em vários lugares do mundo têm baixado esse código. E se vocês baixarem e tiverem, não consegui executar e tal, isso interessa para a gente. É interessante. Quanto mais gente usar, melhor. Tá, então aqui terminou, né, essa parte. Vamos ver os próximos passos. A versão que usa várias GPUs, vários devices, não usa block pruning, tá? Então, eu calculo a matriz inteira. Por que eu não uso block pruning? Porque ela vai me causar um desbalanceamento enorme na minha computação. Então, aqui eu coloquei um padrão que a gente tem, né, real, de uma sequência. Então, se eu dividir, eu esqueci de falar que se eu tenho várias GPUs com capacidade diferente, eu divido menos colunas para quem tem menos capacidade, que é esse exemplo que eu estou mostrando aqui. Mas se eu ativar o block pruning, por exemplo, a GPU 1, ela vai terminar muito rápido, enquanto a GPU 4 está calculando muita coisa. Então, isso vai me dar um desbalanceamento. Nós fizemos esse teste. Aqueles buffers de 8 MB vão encher e vai ficar na velocidade da GPU mais lenta, ou a que tem mais trabalho. Vai ficar muito lento. O que nós queremos? Nós queremos, agora, implementar o MASA, né, que é aquela versão, MASA CUDA Line, que é o em CUDA, com vários dispositivos e block pruning. Então, nesse caso, o que a gente está tentando? 3 abordagens. Primeira abordagem, que a gente chamou de atribuição híbrida. No início, o score é muito pequeno, ele começa de 0. Então, eu não vou cortar muita coisa. Então, nesse caso, eu faço como eu estou fazendo mesmo, atribuição estática. A partir de um ponto, eu vou fazer a atribuição dinâmica, transformando a matriz em grafo. Tá? Segunda abordagem. Vamos fazer a atribuição estática total e monitorar o desempenho. Como é que eu monitoro o desempenho? Número de linhas por segundo. E, se tiver desbalanceado, eu rebalanceio. E a outra abordagem é a atribuição dinâmica desde o início. Eu vou fazer um grafo de partes da matriz e é isso. Então, esse é um trabalho de um aluno de doutorado que está verificando isso. Está testando essas 3 alternativas. Bom, para concluir, gente, espero ter mostrado para vocês que a programação paralela nessa era é fundamental, na era de multicore, porque a gente já tem mais de um core, e os aceleradores, do meu ponto de vista, para HPC tem que ter também. Na minha opinião, bom programador tem que conhecer os fundamentos, tem que saber o que é condição de corrida, sincronização e deadlock. Não adianta sair programando. Tem também que ser criativo e aplicar os fundamentos de maneira a extrair o máximo paralelismo. Tem que olhar o seu problema e o que eu vou aplicar nesse problema. E, muito importante também, ser persistente. Aqui eu mostrei para vocês ótimos resultados, mas esses resultados foram obtidos em anos, tá? A primeira versão do código em CUDA era horrível, era mais lenta do que a versão sequencial. Então, o programador paralelo, seja em CUDA, em FPGA, em qualquer coisa, em multicore, ele tem que ser persistente. A primeira versão não vai ser boa, e nós vamos continuar. Eu acho, né, eu tenho visto que a maioria dos sistemas HPC é híbrido, então ele tem aceleradores, a maior parte tem GPU, espero que contenha FPGA também, mas pelo menos GPU vocês têm que programar. Então, com programação, o que eu mostrei para vocês foi a parte de algoritmo. Então, a gente mexeu no algoritmo paralelo. Em termos de programação, eu não entrei muito, mas a nossa programação é avançada em CUDA
e também o nosso VHDL é bem otimizado. Então, a gente precisa trabalhar com o algoritmo e saber programar o seu dispositivo, né? Obviamente. Então, a gente consegue fazer cálculos que até agora eram considerados impraticáveis. Então, o CUDA-Line é um exemplo. A gente comparou 249 milhões com 232 milhões. Essa matriz ela tinha 60 petacélulas, 240 petabytes, e nós conseguimos fazer em 2 horas com 384 GPUs. Lembra que a gente tem a dependência de dados, não pode fazer tudo ao mesmo tempo. E o D-Align em FPGA também, um speedup de 140 vezes em comparação com a implementação serial. Então, isso não foi feito só por mim, obviamente, foi meus alunos, né, gente? Então, o Ian, o aluno de FPGA, e o Edans, de GPU, vários professores também ajudaram nisso. O professor Ricardo Jacob, da UNB, na parte de FPGA, o George Teodoro, da UFMG, GPU, o Azedine, na parte de FPGA, do Canadá, e o Xavier e o Edward, na parte de GPU, na Politécnica de Catalunha, na Espanha. Eu queria agradecer também os supercomputadores que eu usei. Então, eu usei o Barcelona Supercomputing Center. Nós usamos 64 GPUs, aí eu estou aqui, né? Então, eu estava lá fisicamente mesmo, mas eu usei aqui via SSH e usei lá também, em loco. E Georgia Tech foram os 384 GPUs. O sistema tinha 768 e a gente só usou as 384, lá do KFS. E, por fim, mostrar o nosso programa de pós-graduação. Não é sempre assim, tá? Isso aqui é um workshop onde os alunos apresentam trabalho e a gente estava aqui tem um grupo, mas é muito trabalho, muita, assim. Eu acho também, vocês que estão na parte de pesquisa, você tem que ser apaixonado pelo assunto. Você tem que querer fazer, e é isso que eu tento passar para os meus alunos. Nosso grupo, nós somos apaixonados e nós vamos conseguir persistência e dá para fazer, dá para fazer. Às vezes não vai dar no caminho que você acha que é o certo. Você vai virar. Mas, no final, a gente chega no final. Muito obrigada. Muito obrigado, Alba. Pessoal, estamos abertos aqui a perguntas. Alguém gostaria de fazer uma pergunta para a professora Alba? Tá. Deixa eu passar o microfone, que a gente está gravando aqui. Boa tarde. No supercomputador que você mencionou de 780 poucos GPU, você disse que usou apenas 380 e poucos. Tem algum motivo? Tem um motivo, sim, claro. E deixa eu voltar aqui. Normalmente, você não usa todo o potencial do supercomputador. Você submete. Então, como é que a gente fez aqui? Tem uma plataforma nos Estados Unidos, que é Exceed. Então, você submete o projeto para o Exceed, que ele tem acesso a um conjunto de supercomputadores. Então, nesse caso, aí a gente queria usar, obviamente, todas as 768 GPUs. Mas eles analisaram e deram para a gente metade, o que foi muito. A maioria das pessoas consegue 32, 64 e tal. Então, eles vão analisar, e aí eu tenho que justificar, olha, minha aplicação são tantas petacélulas, tem dependência de dados e etc. Eu já executei em outros, eu tinha executado com 64 GPUs, já executei, e aí ele dá para a gente. Porque, por exemplo, se você disser, eu quero fazer uma aplicação agora, eu não executei ainda, e quero 384 GPUs. Eles não dão. Eles vão te dar 12, 16, porque eles acham que não vai... Gente, outra coisa. Ir de uma GPU para 2 demora bastante. Aí depois, para funcionar. Aí a gente foi de 2 para 16. Deu um bando de problema. Fomos para 32. Um bando de problema.
até de 32 deu deadlock, vou ser sincera. Corrigimos. Aí 64, problema. Quando a gente foi de 64 para 384, deu problema também, que foi condição de corrida. Então, não é garantido que um programa que executa em 2 GPUs vai executar com as 384. E o pessoal sabe disso. Então, a gente acha que a gente conseguiu bastante aqui. Eu nunca vi ninguém conseguir tudo, a não ser os americanos, né? Mas os brasileiros, não. Entendi, obrigado, hein? Nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, eu tenho um aqui, ó. Várias, na verdade. Alba, parabéns pelo trabalho. Você explorou muito bem esse problema, né, e implementou com otimizações e tudo. Me chamou a atenção a técnica de especulação. E aí eu queria saber se vocês chegaram a fazer alguma análise para verificar assim, o quanto que você pode acertar ou não, né? Sim, fizemos. Aqui, gente, só vou mostrar aqui. Peraí. Isso aqui é bem interessante. Isso. Bom, esse caso aqui, como a gente viu que numa área muito grande a gente errou e tinha acertado numa área razoável. Então, a gente foi ver por que eu errei. Nesse caso e em vários casos. Por que nós erramos? Porque, apesar da sequência ter sido sequenciada, a gente só tem 4 nucleotídeos, adenina, timina, citosina e guanina. Mas, às vezes, eles não sabem qual é o nucleotídeo. E eles colocam N. Eles dizem, tem alguma coisa aqui, mas eu não sei o que é. E, para a gente, o N ele faz um match com qualquer um. Entendeu? Então, essa região ela estava cheia de N. E ele detonou o nosso algoritmo, porque a gente não estava prevendo o N. A tendência, essas sequências elas têm versões, né? O Wellington sabe, essa era a versão 10, já está na 12, e na versão 12 está diminuindo os Ns. Então, na maior parte dos casos, a nossa especulação estava muito boa, agora com o N, a nossa taxa caiu. Mas a gente se recuperou, mas é isso. Por quê? Como o alinhamento é muito grande, então, matematicamente, a gente viu isso também, o meu alinhamento é muito grande. Então, o score dele, eu não coloquei aqui, mas ele tem cerca de 25 milhões. Então, quando eu chego em 10 milhões, a probabilidade de ter um score igual, um alinhamento igual, é muito pequena. Ela vai diminuindo à medida que o meu alinhamento fica grande. Então, a gente consegue uma taxa muito boa de especulação, a não ser quando tem o bendito N. É isso que aconteceu. Entendi. Tá? Mas a gente fez um estudo, sim. Muito bom. Pessoal, alguma outra dúvida? Diga, Roberto, deixa eu passar aqui. Eu queria saber um pouquinho mais daquela técnica que vocês usaram para otimizar, saindo da matriz para o paralelogramo, onde você tem as condições de corridas. Eu não entendi muito bem como é que você conseguiu fazer aquilo lá, tendo as dependências. Tá, vamos lá. Isso aqui foi o começo de tudo, né? Então, o que acontece? Eu saí dessa matriz aqui, certo? E fomos para essa. A condição de corrida, ela acontece porque, olha aqui, o G01 e G10, eu tenho um overlap, uma sobreposição. Então, ela acontece aqui. O que acontece? Essa parte em cinza é calculado pelo bloco 3, mas o bloco 2 usa. Se eu usar a mesma invocação de kernel, porque eu estou invocando vários blocos, esses 2 blocos na mesma invocação, eu posso executar esse aqui antes, pegando o valor que não foi calculado. Tudo bem? Deu para entender? Tá. Aí, o que a gente fez? A gente distanciou. Então, a gente quebrou em 2 invocações. Então, essa é a primeira invocação de kernel. Quando eu volto para a CPU, tudo está sincronizado. Aí, segunda invocação de kernel, aqui. A terceira, eu invoquei ao mesmo tempo 3.1 e 2.1. Não tem mais sobreposição. Está tudo calculado. A gente teve que fazer uma, vamos dizer assim, ginástica para colocar o B, olha lá, ali em cima, que eu tive que colocar ali. Tudo bem?
Então, aqui, isso aqui eu não falei, mas tem esse detalhe que esse B ele é logicamente encadeado ali com 3,0, naquela invocação. E é isso aí, o C vem para cá, a gente usou isso aqui, está fora da matriz, mas a gente usou esse artifício, ou seja, calcula coisa a mais, mas não usa, e é isso aí. Ou seja, não é uma técnica tão simples como eu expliquei. Acho que você percebeu isso. Mas está funcionando. Tem muita... Se você olhar... Por isso que eu não coloquei o código, porque o código tem 2 kernels e ele tem que tratar essas situações de borda. É isso aí. Tá, ok. Pessoal, mais alguma pergunta? Vamos agradecer novamente, então, a professora Alba